Graça e paz, família abençoada por Deus, que eu amo muito. Eu sou o pastor Jorge Pentecoste e gostaria de deixar uma palavra para você neste dia. Essa palavra está escrita lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo dizia que ele não se envergonhava do evangelho, e ele tinha excelentes razões para não se envergonhar do evangelho. O evangelho foi o que mudou a vida do Paulo. Paulo, ele diz que ele era o pior dos pecadores, e ele era mesmo, irmãos. Ele odiava os crentes, ele odiava a igreja, ele queria acabar com a igreja, ele queria destruir a igreja, ele prendia os crentes, ele maltratava, ele permitiu a morte de Estevão. Ele era terrível, o apóstolo Paulo. Mas um dia o Senhor Jesus pegou ele e transformou ele. E é evangelho de Cristo, irmão. O que é o evangelho? O apóstolo Paulo mesmo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala que o evangelho é Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho de Cristo é a vida de Cristo, é a vida, morte e ressurreição. E essa vida de Cristo que é o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo não se envergonhava, e eu também não me envergonho. Eu tenho o maior prazer em ser crente, tenho a maior felicidade em ser pastor. Eu tenho o maior prazer em falar a palavra de Deus, porque eu sei de onde o evangelho de Cristo me tirou. Eu sei em que poço que eu estava. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De quem? De todo mundo que crê. O evangelho não é para a salvação de todo mundo, é só daquele que crê. Quem crê no evangelho será salvo. Observe, irmãos, que a Bíblia fala que é o evangelho, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é o poder de Deus. Não é Maria, não é Antônio, não é José, não é Aparecida. Ninguém pode salvar. É o evangelho que é o poder de Deus. O evangelho que é a maneira que Deus preparou para te salvar. Se não for pelo evangelho de Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus, você não é salvo. Então, observem, meus irmãos, que a Bíblia, em vários lugares, fala que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo te liberta. Então o evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus, é a maneira pela qual Deus preparou para te salvar. Ou você crê no evangelho, ou você não crê. A Bíblia lá em São João fala assim: aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então eu também não me envergonho. Sabe por quê? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a libertação. Esse evangelho me libertou das drogas. Esse evangelho me libertou de um caminho, de um poço terrível que eu estava. De um mal grande. Estava acabando comigo e com a minha família. Mas o evangelho me libertou. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a cura também. Essa palavra salvação significa cura. Cura da ansiedade, da depressão, cura dos males do espírito, das doenças da alma, de todo esse mal. Então, irmão, meu querido, meu amigo, creia no evangelho de Cristo. Coloque a sua fé somente no evangelho de Cristo, na vida de Cristo, e tu serás salvo, liberto, curado, abençoado. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus.